Fê, cara, tem jovem que tá firme nessa história de ativismo socioambiental, hein? E eu não sei, cara, tem uns que até querem chegar ao ministério com isso. Verdade? Vamos conversar com eles? Bora? Vamos. Depois da vinheta. Pronto. Aqui a mais um episódio do podcast Pare Ponto, sim, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram. E aí, Flavião? Beleza? Beleza pura? Tudo em paz. Vamos para mais um papo, né? Sempre. Tô preparado aqui, mas antes, como sempre, Flavião, faz aquele convite, né? Se inscreva no canal, acione o sininho aí da rede social, deixe seu like, seu comentário, assim mais pessoas vão estar com a gente aqui nesses super papos com convidados ultra especiais todas as quartas-feiras. E mais, agora a gente está no Apoia-se também, então clica aí no link da descrição, apoia.se/pareponto e seja um apoiador do canal. E Flavião, sendo um apoiador, você tem várias vantagens, vários benefícios, Verdade? né? É uma audiência especial, eu diria, Maravilha, do canal. hein? Então, vem com a gente, conheça aí, saiba aí o que você pode participar e ter com a gente aqui no Pare Ponto. Hoje a conversa é muito legal, mais um jovem super ativista aqui com a gente. Ele que é geógrafo de formação, mas é também um super comunicador socioambiental, também um líder climático e é o cara que criou aí o super perfil nas redes sociais Planeta Pós-Pandemia, Gabriel Ferri. Seja muito bem-vindo, meu cara. Muito obrigado, gente, pelo convite. Fico muito feliz aqui de estar com vocês. É, uma honra trocar com pessoas também tão relevantes aí nesse cenário. Então, vamos nessa. Trocar uma ideia bem legal aí no ramo socioambiental que a gente precisa impactar positivamente aí cada vez mais esse cenário, né, do Brasil e no mundo. Muito legal, Gabriel. Agora começa contando pra gente, como é que quando você se deu conta que você estava se tornando aí um ativista, uma pessoa que pensava no planeta de uma maneira diferente, né, de uma maneira voltada para o socioambiental, e emenda já completa pra gente, como que surgiu o Planeta Pós-Pandemia também? É uma longa história aí, vamos nessa, mas na minha trajetória com o ramo socioambiental, assim, começou quando, na verdade, né, eu fiz um ano de engenharia de alimentos na UFTM, em 2016, se eu não me engano, e ao mesmo tempo eu já falei, não é isso que eu quero, vou fazer geografia, e começou a partir daí já também a criar trilhas ali pro meu impacto socioambiental que eu tô deixando no mundo, sabe? Então, foi muito mais nessa pegada. Aí, em 2017, eu comecei geografia na Federal de Uberlândia e comecei a trabalhar, com rochas e minerais. Primeiro eu fiz um estágio no Museu de Rochas e Minerais, lá da UFO. Aí percebi também que nessas rochas sedimentares aí já haviam plásticos e toda essa temática aí que nos assola hoje em dia, que hoje o plástico é eterno vilão, mas eu entendo que a gente precisa entender mais a dinâmica da reciclagem como um todo, não só culpar o plástico por isso, assim como todos os materiais que ainda não são reciclados assim no Brasil, essas coisas. Mas minha trajetória começou ali, quando eu optei pela geografia, fiz estágio no Museu de Rochas e Minerais, fiz alguns outros estágios também em consultoria ambiental, fiz estágio no projeto Tamar, lá de Ubatuba. Mas o que me deu realmente esse clique na minha vida, assim, que é para isso que eu vivo e para isso que eu gosto de estar trabalhando, foi meu intercâmbio social lá na Colômbia, que eu fiquei 2 meses trabalhando com educação ambiental, a Meta Climática 13 dos ODS, que é do clima, né? Que eu fiquei trabalhando lá numa fundação, chamava Mi Felicidade, que era em Chía, que é, vamos falar assim, periferia, distrito de Bogotá, da capital ali. E a partir daquele momento eu falei, eu realmente corre nas minhas veias isso de mudar o mundo mesmo, no cenário socioambiental, tanto que minha ideia, né, quando eu comecei a fazer geografia, e eu ainda não desisto disso, é um dia tornar ministro do Meio Ambiente do Brasil. Olha aí, hein? Sei que ainda tá longe, né? Mas assim, a gente tem que ter objetivos grandes na nossa vida pra gente conseguir almejar esses resultados, né? Mas aí fiz todos esses estágios, Projeto Tamar, Colômbia, também fiz estágio no Departamento Municipal de Água e Esgoto, também lá de Uberlândia, que foi a partir do momento que eu comecei a ter mais contato com a produção de conteúdo mesmo em si. E nesse contexto todo, surgiu também o Planeta Pós-Pandemia lá em 7 de abril de 2020, se eu não me engano, com o propósito de proliferar notícias boas do ramo socioambiental, porque a gente já estava vendo um caos pandêmico, né? Ao caos, né? Trazer umas em meio ao notícias. caos pandêmico. Então, por isso que vem o nome também Planeta Pós-Pandemia. Mas depois eu posso
contar um pouquinho mais desse nome, né? Mas até porque quantas pandemias a gente vai ter que viver pra gente ter uma relação benéfica com o nosso meio ambiente. Então, muita gente chega e pergunta pra mim, pô, Gabi, e aí? Você vai mudar o nome da página? Não, pô, isso é uma reflexão do que a gente tá fazendo com o nosso meio ambiente. Mas, enfim, tudo mudou na minha vida quando eu fiz esse intercâmbio na Colômbia. E a partir dessa ótica eu comecei a ver que todo o problema não é só ambiental, mas socioambiental. Porque eu tava dentro de uma periferia. E eu, tipo assim, fiz também algumas visitas esse mês passado, se eu não me engano, também na favela, na comunidade de Palafitas, lá em Santos. E pra gente entender que todo o problema realmente ele sai de uma atmosfera social para ir para um ramo ambiental, sabe? E eles se conectam ali. Eu vejo que tudo é uma problemática socioambiental hoje no Brasil. E a gente tem problemas com relação principalmente a deslizamento nas encostas, essas coisas, mas por quê? Porque pessoas não têm dinheiro para habitar o centro e precisam habitar a periferia, elas precisam habitar em algum lugar. Então elas vão estar nas encostas de morros, que não vai ser um negócio que, no legislativo assim, do município, o pessoal vai focar muito em falar, não habitem esses lugares, porque é o único lugar que essas pessoas têm para habitar em questão financeira, né? Então, o planeta pós-pandemia, ele surge de uma reflexão principalmente à pandemia e aos seus desenvolvimentos. Por exemplo, a gente tinha que trazer também uma ideia de, vamos trazer positividade nesse meio tempo, saca? Vamos trazer alguma coisa que esteja legal nesse meio, porque a gente já sabe que a pandemia foi causada por um desequilíbrio socioambiental no mundo. Então, o planeta pós-pandemia surgiu muito dessa ideia de impactar positivamente, socioambientalmente, a vida das pessoas e o cotidiano. E começou lá em 7 de abril de 2020, trazendo notícias bem pequenas, tudo sem diagramação, eu não sabia nada, assim, de muito comunicar. Ia jogando lá. Só fui jogando, assim, tirando print das informações e jogando nas redes e tal. E fui vendo que a galera tava, trazendo um feedback legal, assim. Eu falei, vou trazer as coisas que eu tô pensando e a galera dando um feedback legal, vou investir nisso. Comecei a investir num Canva ali, dar uma melhorada no design, de aprender essas coisas. Também, né, não trouxe esse ponto, mas assim, essa parte de comunicação minha, de ser muito falante, trocar ideia, veio muito da faculdade, né? Então, tipo assim, eu sempre era carinha, por exemplo, da Atlética no Instagram e tal, e foi a primeira vez que eu tive contato com o Instagram. Pra você ter noção. Então, tipo assim, já fui diretor de eventos da Atlética, diretor de eventos também do Grêmio de Repúblicas lá da minha cidade. Então, tipo assim, isso foi abrindo caminho pra minha comunicação efetiva. Aí, a partir do momento, eu tava jogando tudo muito print e eu noticiava o quê? Não sei se vocês viram, mas leões voltaram a tomar as ruas lá da África, macacos as ruas da Tailândia, também javalis as ruas de Barcelona. E também, devido à paralisação das fábricas, a gente diminuiu os gases poluentes emitidos, né? Então, eu promovia esse tipo de notícia em meio à pandemia, porque a gente já tava um caos, né? Hoje em dia, a gente foca também muito em trazer negativos também para provocar uma reflexão e trazer uma solução. Mas foi muito nessa pegada que foi criado o Planeta Pós-Pandemia, e hoje eu tô aqui como comunicador socioambiental devido a todas as minhas experiências ali de 5, 6 anos de bagagem para trazer realmente um combate à fake news, que a gente sabe que a gente tem um problema muito grande com relação a isso, e o impacto socioambiental realmente positivo, porque a gente já está cansado de ouvir sobre a agenda ESG e tudo no passado um greenwashing, né? Então, é isso. Muito bom. Cara, mas vamos lá. Eu vou aproveitar que eu tô falando com o futuro ministro aqui, então eu já eu já vou abordar essa, já vou mandar essa. Porque, na verdade, quando você... Aí sim, falando numa questão de ministério, de políticas públicas, etc., você precisa falar para a população como um todo. A gente não está falando para um público específico, está falando para todo o povo brasileiro, todo o povo do mundo. Não é isso? E o planeta pós-pandemia nasce em 2020, no momento de turbulência da pandemia, no momento de polarização danada, num governo em que, enfim, sem críticas, mas não era as causas socioambientais não eram pauta principal desse governo. Mas no final das contas, e Gabriel, a gente está tendo inclusive uma experiência interessante aqui no Pariponto, que a gente está conseguindo levar essa discussão para públicos diversos, trazendo gente que concorda e gente que não concorda com a gente. Então, do ponto de vista político, você trata de assuntos que são espinhosos.
né? Até porque espinhosos do ponto de vista de urgência, que precisam de uma ação, etc, mas que causam muita divergência. Geram debates Geram debates acalorados. Enquanto os debates estiverem acontecendo, ótimo. O problema é que às vezes vira aquela história, o que você está falando é bobagem, o que você está falando é besteira e tal. Para quem está almejando aí um cargo ministerial ou algo maior, enfim, como é que você enxerga isso e para quem você está falando? Quando você traz essa tua vontade de comunicar, de influenciar, para quem que você está falando? Eu tô falando pra todo mundo, com certeza. Tipo assim, eu quero falar até pra pessoa que parou hoje de usar uma sacolinha, até vamos falar pra ministra do Meio Ambiente do Brasil. Então, eu quero saber comunicar em todas essas esferas. Então, pra mim, a minha ideia sempre é trazer quebrar esse estigma do ecochato, sabe? Tipo assim, porque você faz tal coisa, você é ecochato. Não, deixa eu pegar na sua mão e falar por que eu tô fazendo isso. Tipo assim, eu quero trazer um diálogo realmente inclusivo. E a gente sabe, se a gente partir dessa ideia de, só porque a opinião contrária dessa pessoa, a minha, é irrelevante, a gente não vai evoluir em nada. Então a gente precisa muito realmente entender, desde, governos que não tinham pautas socioambientais tão ativas como que a gente passou, e como que está agora com uma pauta socioambiental muito mais ativa na teoria e que foi eleito, né? Então a gente espera realmente uma relevância nessa causa, né? Mas eu busco realmente entender toda essa dinâmica, principalmente de políticas públicas, como você trouxe, porque se a gente não trazer políticas públicas para dentro do socioambiental, se a gente não trazer uma educação ambiental nas escolas, socioambiental nas escolas, o que vai ser? A gente sabe que tudo isso dá errado por questão de, separar o lixo, não compostar seus resíduos, porque na escola a gente não aprende a relevância disso. Então a gente tem que falar desde com o pessoal que trabalha com isso, né, das políticas públicas mesmo, ali um cargo mais ministerial do governo, até para o pessoal que é CEO de uma empresa multinacional, ou se não para o pessoal que está no topo de funil ali, começando a se interessar na sustentabilidade. Então a minha ideia é saber comunicar para todo tipo de pessoa. Eu sei que hoje em dia eu não consigo atingir todo tipo de pessoa, mas eu busco realmente que a pessoa entenda o poder da educação e conscientização socioambiental, não só nas redes, como no cotidiano. Mas mantendo nessa linha política, e você falou que você não consegue falar para todo mundo. Uma pergunta que eu te falo assim, você acha que o ativismo e a comunicação, da forma que você faz, ela é mais importante como uma oposição, não no sentido de conflito, mas no sentido de mudança de mentalidade de quem ainda não pensa da forma enfim, não que você pensa, mas não enxerga essas questões socioambientais como importantes? Você acha como oposição a essa mentalidade? Ou você acha que ela é mais importante para consolidar uma mentalidade que já tá embutida na pessoa? Entendeu? Porque aquilo que eu quero dizer é o seguinte... poder de mudança, sim. Exatamente. É mais importante como poder de mudança ou mais importante como consolidação? Com certeza poder de mudança. Tipo assim, não tem nem o que falar. Eu uso como exemplo mesmo, Gabriel. Eu sempre estudei, tipo assim, na minha faculdade ali. E na minha faculdade eu adorava falar sobre isso, mas eu não fazia tantos hábitos sustentáveis que eu via que era possível na minha rotina. Hoje em dia... eu trago isso pra dentro da minha atmosfera, sabe? Pra dentro até do masculino, que a gente tem tanta dificuldade de comunicar. Porque tem pesquisas na Pensilvânia, já que eu já vi que homens, eles têm... a gente tem um machismo estrutural muito forte, assim, com relação a levar uma ecobag, a consumir menos carne. Isso são pesquisas, sabe? Tipo, da Pensilvânia, de Cambridge também, se eu não me engano. Eu tinha pego até para fazer um vídeo falando sobre isso. Sustentabilidade não é coisa de homem? Por quê? Tanto que é um ponto que eu bato muito nisso, sabe? Porque eu converso com os meus amigos e amigas e vejo a dificuldade do homem de trazer a sustentabilidade para a prática e a facilidade da mulher de trazer a sustentabilidade para a prática. Porque, querendo ou não, a gente tem um negócio, sim, dos meus 5, 6 anos de experiência, que todo mundo acha que se você pegar uma ecobag, se você deixar de comer carne, você é menos homem. E isso é um negócio que, tipo assim, eu combato todos os dias, porque não é uma questão sobre isso. É que nem meio ambiente ser de esquerda ou de direita. A gente tem que defender isso, porque é questão de futuro.
Então, eu trago que a sustentabilidade, eu não tô falando, tá, gente? Que sustentabilidade é só para homem. Não, calma. A sustentabilidade é de todo mundo, mas ela precisa muito mais entrar nesse universo. Porque eu tenho criadoras de conteúdo, amigas e páginas, a gente vai ver o público das nossas páginas, 70%, 80% mulheres. Então, eu não tô falando isso aqui como discurso que eu peguei e tô falando, assim. São várias pesquisas nesse sentido. Mas, retomando a ideia, o poder de transformação, o poder de mudança na prática, eu vi em mim a partir do momento que eu comecei a ter esses hábitos sustentáveis. Então, eu proponho sempre realmente para todo mundo que tem um pontinho ali começou a pisar o dedão na sustentabilidade para transformar aquele indivíduo, sabe? Para trazer realmente, vamos separar seus resíduos? Vamos entender que, tipo assim, tem uma família que tá conseguindo dinheiro por causa da sua separação e de você deixar tudo limpinho ali, seus resíduos? Vamos entender? Porque não é só você tá ajudando só o meio ambiente. Ali, ó. A gente tá ajudando o ambiental. Mas para quê? Pro social. Porque tá gerando renda pros catadores. Então tem muito dessa pegada, sabe? Tudo é uma problemática socioambiental e de transformação. Eu entendo que tem muito povo ainda ecochato por aí, de sustentabilidade. E isso é um ponto que eu sempre bato e sempre quero tirar esse estigma, sabe? Dá um exemplo aí. O que é um ecochato? É de criar regra, sabe? Tipo assim, vamos falar bem sincero, assim, informal, de cagar regra demais. Eu acho que a sustentabilidade ainda na comunicação, ela se transforma muito elitista por causa que as pessoas, elas fazem uma questão de deixar essa pauta meio elitista. Até mesmo, por exemplo, dentro das empresas. Por que a gente não fala de socioambiental positivo, a gente fala sobre agenda ESG? Sabe? Então eu acho que... Sofisticado, né? Sabe? Eu quero criar uma comunicação que, tipo assim, as pessoas entendam, saca? Eu vejo as coisas de sustentabilidade, eu entendo e falo, não, vou falar isso pra galera. Porque eu vejo que uma galera, tipo, vê uma baita de uma barreira pra conseguir hábitos sustentáveis e tal. E sim, pra mim é o poder da transformação. Conversar com quem já tá na caminhada, a pessoa já se faz o conhecimento dela, sabe? Tipo assim, ela vai se interessar, ela vai atrás. É importante de conversar com pessoas como vocês que estão também nesse meio e pra gente trocar e crescer, né? Com uma base crítica, porque eu sempre trago muita pluralidade, né? Dentro do planeta pós-pandemia. É muito importante isso. Então, porque isso também é um impacto socioambiental, a gente abrir espaço para outro tipo de comunicação, sabe? Mas... sim, transformação para mim é a meta de tudo e trazer informação para as pessoas que não estão nem aí com sustentabilidade, para mim também é o que mais me agrada, sabe? Pegar na mão e falar, vamos entender o que você está fazendo no mundo? Vamos entender seu impacto? Mas eu sou o último tipo de pessoa também que eu vou chegar e falar para a pessoa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não tem que fazer aquilo. Você faz se você quiser. Tem muita gente que vira e fala assim, nossa... mas você pode fazer tal coisa? Você pode, sei lá, comer uma carne? Você pode andar de carro sozinho? Não. Não é uma questão de pode. Você faz se você quiser. Uma coisa não anula a outra, vai tirar a sua sabe? liberdade, né? E eu já fui o tipo de pessoa que ficou muito bitolado com essas coisas no começo da minha jornada. E hoje em dia eu trago muito isso. Que um ato seu sustentável ou insustentável não anula todos os hábitos e atos que você tem no dia a dia, sabe? Eu acho que é muito essa caminhada mesmo de transformação e das pessoas entenderem o porquê, sabe, disso tudo. É isso. E tem uma linha tênue aí, Gabi, que como que você convive com essas pessoas, né? Porque, bom, você tem já criado, você fez seu autoconhecimento, já tem seu jeito de viver, não é ecochato e tudo mais... Mas você convive com essa galera? Tipo, ou você até para de conviver com quem não tá te ouvindo, por exemplo? Convivo sai com todo caras. mundo. Ixi, adoro. Vamos nessa. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou camaleão. Me jogou em qualquer lugar, tô me adaptando, sabe? Isso é importante, né? Porque a gente vê outros exemplos de ecochatos que o cara fala, putz, eu não vou naquele rolê lá porque vai estar tal pessoa que come carne e eu não como, por Exato. exemplo. Pô, por que não conversa com essa pessoa que tá comendo carne, que ela às vezes até tem uma loja de carne, não sei o quê? Vamos sentar e conversar com ela, pô. Às vezes ela pode ter um rastreamento de cadeia que seja melhor pro meio ambiente, porque a gente sabe que pra gente ter mudanças reais no socioambiental, a gente tem que ceder cada vez mais, sabe? Porque, tipo assim, pra gente conseguir ter voz dentro de grandes empresas, de fazer grandes mudanças. Eu, no começo da minha trajetória, eu era muito anárquico, né? Aversiva, tudo. Não, vou só consumir de marcas pequenas e não sei o quê. Hoje em dia eu tenho um ponto diferente na minha vida, simplesmente porque impacto.
Se eu consumir de uma marca que ela é de fundo de quintal, vai ser incrível isso, porque ela consegue deixar aquilo 100% sustentável. Sim. E pra mim faz muito sentido. E vamos estimular o comércio local. Mas tá, o que ela tá fazendo de mudança numa economia circular? Que eu até vi isso ontem na minha aula da minha pós de ESG, Sustentabilidade Corporativa na GV, que um sistema de economia circular é realmente um sistema, não uma empresa que ela tem economia circular. Então, por exemplo, ela tem um sistema circular dentro dela, ela não tem um sistema de economia circular. Porque economia circular é como se fosse, por exemplo, Samsung e Apple se unissem para a gente alavancar a logística reversa de resíduos eletrônicos, por exemplo. Então, tipo assim, vai muito dessa ideia. E eu entendo que esse fato da gente ceder um pouco para as multinacionais, essas coisas, é também um ponto para a gente conseguir trazer a sustentabilidade real dentro dessas empresas. Porque a gente vê, não vou citar nomes, mas a gente vê muito greenwashing por aí ainda. Sim. E a gente está em 2023, a gente sabe que, tipo assim, precisa ter um impacto socioambiental positivo, que a crise climática tá arregaçando a nossa porta. A gente vê, tipo assim, por exemplo, um dia aqui tá baita calor, no outro dia tá um baita frio, tipo assim, na minha cidade, lá em São Carlos, que eu sou do interior, né? Tipo, pô, é surreal ver a mudança, por exemplo, de temperatura, o tanto que fica seco. E a mudança, tipo assim, pô, eu tenho 25 anos hoje em dia. De mudança de 5 anos atrás da minha cidade. Já faz entendeu? Mas pera, eu não posso deixar escapar essa história aí. Você acabou de falar que você está fazendo uma pós de ESG na GV. Sustentabilidade corporativa. E você tinha falado algum tempo atrás, eu tentei pescar alguma coisa, exatamente no começo, sobre a história das empresas estarem fazendo o ESG. Não sei nem se você não usou um tom de espetada nas empresas e tudo mais. Sim. Mas por que fala ESG e não fala responsabilidade socioambiental? Não, mas eu tô querendo entender de verdade agora. O que você pensa nessa história do ESG? Porque o termo ESG é uma questão do termo, é uma questão do que as empresas estão fazendo. Porque agora que você falou que você está fazendo uma pós em ESG, me deixou meio confuso aqui. E, de novo, e aí eu tô fazendo campanha pro teu ministério. Calma que a gente vai chegar. A gente vai chegar numa plataforma, fica tranquilo. É indissociável, né, essa questão dos aspectos socioambientais e dos aspectos econômicos, isso daí engloba tudo. Né? O ESG, conceitualmente, há controvérsias, é uma evolução da sustentabilidade, mas é o olhar do mercado financeiro para as questões socioambientais, ou seja, é o capital, o dinheiro entrando na discussão aí, até para financiar, validar e etc., as ações, as ativistas e por aí vai, né? Como é que você enxerga essa história toda? Tudo bem, você pode até criticar a questão do termo ESG em si, mas como é que você vê o papel das empresas nessa história toda? Como é que você vê o ESG? O que você está querendo dizer com isso? Já que você está fazendo uma pós... E como que você quer participar disso, E como é que você quer participar disso? Qual é o caminho que você acha que tem que ser trilhado nesse sentido? Mais uma vez de mudança e transformação. Para mim é isso. Eu faço hoje em dia pós em ESG e sustentabilidade corporativa para realmente entender muito mais da prática dessas empresas, o que elas estão fazendo para permear toda essa atmosfera de impacto socioambiental. Eu falo 1 milhão de vezes impacto socioambiental nas minhas coisas para a pessoa entender realmente. E parece meio contraditório, né? Fazer tipo pós em ESG e meio que não concordar com o termo ESG. Fui numa palestra semana retrasada na Unibs, num seminário sobre ESG, economia circular, que uma das palestrantes falou, falta um E do econômico. Ponto. Para mim se resolveria tudo. Já estão colocando P de pessoa também, né? ASGP. Não sabia dessa. Já tem algumas propostas nesse sentido. Tá aumentando a sigla, entendeu? Tá aumentando a sigla. Mas é que a gente precisa, por exemplo, de mudanças reais, sabe? Porque eu tô fazendo ESG, sustentabilidade corporativa, essa pós, para entender como é que tá rolando isso dentro das empresas. Tá, vamos entender. Por exemplo, essa parada da economia circular, eu não sabia. Mas você enxerga esse movimento ESG, não sei nem se dá para chamar de movimento, mas essa questão do ESG trazendo para as empresas, você enxerga de uma forma positiva ou negativa? Beleza. Você não acha que pode ser... pode ser não, porque já está acontecendo faz um tempo.
Você não acha que pode ser, para algumas empresas, uma oportunidade de entrar e de fazer essa mudança que você está sugerindo? Ou não? Você acha que isso é greenwashing 100%? Não, com certeza. É importante o ESG, porque foi a partir do ESG que a gente começou a falar de impacto socioambiental dentro das empresas. Então, tipo assim, é muito importante para dentro do cenário. Pelo menos já começou a falar. Entendeu? E tipo assim, o que eu trago aqui, gente, é o simples fato. Porque a gente tem administrador, economista, na maioria dos líderes de sustentabilidade de ESG do Brasil e do mundo. E a gente não tem um geógrafo, a gente não tem um engenheiro ambiental, a gente não tem um biólogo. Um geólogo, põe um geólogo. Um geólogo, pode ser, Flavião. Eu tô na tua plataforma. Vamos nessa, entendeu? Mas tipo assim, por quê? Não é a gente que entende de impacto socioambiental positivo, certo? Então, por exemplo, se tivesse um E ali a mais de econômico, aí eu entenderia, pô, ESG. Vamos lá, AESG no português, né? Ambiental, econômico, social e de governança. Porque aí eu entenderia a questão de a gente ter administradores e economistas dentro dessa base. Líderes, os maiores líderes assim de sustentabilidade de multinacionais, a gente vê hoje em dia desses cargos. Só que, por que não trazer, por exemplo, cargos que realmente tiveram ou pessoas profissionais que tiveram na sua trajetória campos, por exemplo, trabalho de campo, para entender o que é a natureza, como que ela faz a regeneração dela, que tem contato com desigualdade social. É muito importante. Por exemplo, eu como geógrafo, eu dou graças a Deus na minha vida de ter feito essa formação. Eu sempre fui muito privilegiado na minha vida. Tipo assim, sempre fiz escola particular, falo isso de boa hoje em dia. Sempre tive um problema de falar isso, hoje em dia eu falo muito de boa, porque meu privilégio também não tira meu mérito de hoje estar aqui com vocês, sabe? Então, mas eu sempre fiz escola particular, e quando eu saí, fui fazer uma federal, uma faculdade pública, e fazer humanas numa faculdade pública, é aí que a gente começa a entender um pouquinho da desigualdade social que a gente vive também. É tipo assim, é a partir daí também que vem todo o meu amor com relação a propósito socioambiental e realmente querer fazer mudança. Porque é muito fácil para mim que, por exemplo, ganhei um carro na faculdade, ia lá para a faculdade tranquilo, à noite, morava perto da faculdade, fazia estágio, às vezes ia a pé, essas coisas, muitas facilidades para mim. Pô, meus pais me ajudavam ali com uma grana no começo e muitas facilidades. Aí eu via, por exemplo, pô, a pessoa que eu tava indo na aula à noite, ela trampou o dia inteiro, ela chegou de busão, ela tá super cansada e ela vai acordar 5 horas da manhã no outro dia pra conseguir ir pro trampo dela, tá ligado? Tipo assim... E ela sai dali da aula 10h30, 11 horas da noite. Pra chegar na casa dela é mais 1h30 de busão. Ela dorme 4h30 no dia. Então, tipo assim... Sei que eu falei demais, mas é pra gente entender realmente, tipo, o ESG, ele tá sendo efetivo ou ele tá sendo um pontapé inicial pra gente começar a falar de socioambiental dentro das empresas? Porque eu acho que, tipo assim, só pra gente entender mesmo o dinamismo de desigualdade social que a gente vive, sabe? Não tem como a gente falar de ambiental sem falar de social. Então, eu acredito que, infelizmente, hoje em dia ainda, cargos de liderança baseados em administradores e economistas, não acredito que eles estão errados, mas assim, eles precisam ter braços como a gente dentro dessas empresas. Ter braços de tipo assim, pô, vamos entender? Eu estudei minha vida inteira isso aqui. Meu TCC foi tipo assim, conscientização e educação socioambiental crítica por meio das redes sociais. Então eu fui lá fundo para entender todas essas paradas, tudo que estava acontecendo, para começar a falar de ESG. Hoje em dia eu vejo tipo assim, uma pessoa que nem ela foi eu vejo várias pessoas Sobrou que foi ela remanejada, o líder de o cargo de sustentabilidade, líder de sustentabilidade, coordenador, e ela tá começando agora. Tipo assim, pessoas dentro da minha turma do ESG Sustentabilidade Corporativa que estão em cargo de liderança e é o primeiro contato que tá tendo com ESG e sustentabilidade dentro de curso. Tá meio que correndo atrás do curso pra ver se consegue trabalhar. Só que, tipo, ela já tá no cargo dela. Sim, entendi. Sabe? Tipo assim, pra mim isso não entra muito na minha cabeça, assim. Beleza, a gente tem que caminhar o lucro ao mesmo tempo do propósito pra gente conseguir trazer esse engate dentro das multinacionais. Firmeza. Mas assim, vamos falar de propósito real, vamos falar de impacto real. Se você falar de 0,000001 da sua produção e divulgar no marketing, acho que tá um pouco errado, né?
Tipo assim. Então, pois é, eu gosto desse ponto que você tocou. Pronto, arrumou mais um pra tua plataforma aqui. Não é, porque ao mesmo tempo que Mas você esse aqui vai ser militante da tua candidatura, sabe? Ao mesmo tempo que você falou que você é anarquista, eu sou muito desconfiado com as empresas. E eu quero de verdade tentar vencer isso, ver se é uma coisa minha. Por isso que eu gosto de perguntar sempre aos jovens como você quando vem aqui, como que vocês fazem para entender, ou como vocês estão fazendo para entender que aquela empresa está fazendo o ESG de verdade, ou está fazendo por causa do hype, para mostrar que é uma empresa boazinha para os seus consumidores e tudo mais. Exemplos, eu fui no festival de música, certa empresa tinha lá um stand dedicado à comunidade preta. Tinha lá para quê? Ela acredita naquilo? Eu tenho dúvida, sabe? O outro stand estava lá, vem aqui, eu vou fazer um stand no festival de música para reciclar coisas. Ela está fazendo aquilo para quê? Ela vive aquilo ou não? É muito paranoia minha, Gabi? Ou vocês também vivem assim, nesse mundo de desconfiança do que as empresas estão fazendo? Muita desconfiança. Não tem como, porque, tipo assim, a gente vê ainda fragilidades na legislação. A gente não tem uma norma de ESG no Brasil, um parâmetro. Como a gente vai falar sobre ESG? A primeira norma que teve foi no final do ano passado, começo desse ano, lá em Curitiba, Paraná, alguma coisa assim, que eu acabei vendo. Só que, tipo assim, limitante ao Estado. A gente não tem nada numa limitante nacional. Mas o que eu faço normalmente... Do ESG, você tá falando? É, já tem a BNT, a PR tem a BNT? 2030. Ah, não sabia, ó. 2030. Então, bom saber. Equívocos. Mas assim, com relação a entender o impacto socioambiental da empresa, eu busco relatório de sustentabilidade, relatório de ESG, esses relatórios. É a única base que a gente tem para entender um pouquinho das empresas. E, pô, em uma reunião, sentar e conversar, falar, ó, eu quero comunicar o que vocês estão fazendo de realidade. Eu não quero comunicar o 0,000001 da sua produção. Eu quero comunicar o que você está fazendo de efeito ali. Real. Como está sendo essa troca, esse contato? Você já falou com empresas? Como Está tem sido? sendo muito bacana. Ao mesmo tempo que a gente tem empresas que falam, pô, legal, vamos nessa? Tipo assim, vamos falar sobre realidade aqui. E às vezes traz dados, e é muito bizarro isso. Porque, tipo assim, empresas não sabem falar sobre sustentabilidade. Às vezes tem coisa sustentável dentro do negócio deles que a gente está trocando uma ideia na reunião e fala, calma. É isso. Fala esse ponto com calma, deixa eu anotar. E ela, às vezes, não estava no briefing dela para trazer dentro do Reels, dentro da publicidade, do serviço nosso de comunicação. Aí eu fico, pô, gente, tipo assim, sabe? É esses gapzinhos que eu vejo que dá pra gente entrar e fazer realmente essa diferença, sabe? Tipo assim, nessas trocas eu percebo que normalmente as empresas quando vêm falar com a gente, assim, pô, a gente é influenciador de sustentabilidade, a gente fala sobre isso, a gente é chato, sabe? Sim. Então, tipo assim, não dá pra ser, tipo, uma conversa, por cima sobre as ações. Né? Não, me fala, ó, você tá trabalhando com energia renovável. Da onde está vindo essa energia? Vamos entender? Tipo assim, me fala a realidade do que está acontecendo. Não adianta você ficar falando, tipo, dentro desses relatórios de sustentabilidade a gente vê, né? Porque a empresa prosperou dentro da sua comunidade e promoveu a regeneração ativa. Pô, vamos falar, tipo assim, que comunidade, qual a regeneração? Língua, né? Quero entender, sabe? Mas assim, as empresas estão se mostrando bem abertas ultimamente. Tá. Eu acho que deu um baita boom esse ano, assim, principalmente com relação às pessoas se importarem com criadores de conteúdo socioambiental. Eu percebi isso, assim, sabe? Porque antes, né, não era minha vida. Hoje em dia, é minha vida. Comunicar socioambientalmente as pessoas. No começo desse ano, não era minha vida. Entendeu? Tipo assim, hoje em dia, é a minha vida 100%. Comunicar socioambientalmente todas as esferas dos negócios que a gente está vivendo, sabe? Então, eu acredito que passou um pouquinho da era greenwashing e as pessoas não estarem preocupadas com isso para uma época de que as pessoas estão se preocupando mais com o que estão consumindo. Isso também vem muito da gente, tá? Eu acho que, tipo assim, essa relevância que a gente está ganhando no cenário é principalmente por causa de vocês, por causa de todo mundo que está vendo isso. Tipo assim, que tá, eu tô consumindo uma garrafinha plástica. Beleza. De onde que tá vindo isso? Qual que é a matéria-prima? Ela é reciclada ou não é reciclada? Ela vai ser reciclada ou não é reciclada? Porque muita gente fala, Gabi, de boa, né, pô? Só lavar meu trem aqui,
minha embalagem, vou levar lá, jogar ali, vai ser reciclada. Só que a pessoa não tem nem noção que a partir do 4º, 5º ciclo ali do plástico, a maioria deles, ele sofre downcycling. Ele perde propriedades físicas e químicas e a gente é impossibilidade de reciclar de novo. Então, por exemplo, as pessoas acham que o plástico não é tão vilão pelo simples fato da reciclagem, assim como outros materiais. Então, a gente tem que entender muito mais numa atmosfera sistêmica, sabe? Tá. Eu acredito que a logística do impacto socioambiental positivo, ela perpassa por todas essas atmosferas, sabe? Do social, ambiental, consciência de classe, consciência socioambiental, tipo assim, educação. Se a gente tivesse uma educação forte no Brasil com relação a isso, a gente resolveria todos os problemas. A maioria desses problemas. Se a gente tivesse uma... Eu estudei em escola particular, eu não falei uma hora, eu não, tipo assim, não ouvi falar sobre reciclagem. Ainda não, a sua geração não pegou isso ainda. Não pegou, Tá. entendeu? Eu estudei numa escola particular. Eu acho que tem vários pontos aí. Sabe? Assim, concordo contigo que a educação muda, mas muda a longo prazo. A longo prazo. Então, a gente tem falado de mudanças de curto prazo e se apoiado em educação, que está correto, que vai trazer mudanças de longo prazo. Quando a gente fala, por exemplo, de preconceito racial, ou de cor, ou étnico, qualquer que seja, a gente conversou isso daqui no episódio, né? Se a gente depender da educação e não de uma mudança radical na forma como a gente encara a história, a gente vai demorar mais 500 anos para reparar um problema de 500 anos, ou mais. Então, esse é o primeiro ponto da tua fala. Segunda coisa, eu tinha anotado uma frase de um evento que você participou, acho que eu tenho problema de falar o nome aqui da Panasonic, e que você falou assim, eu acredito muito no poder do coletivo, da comunidade e da sustentabilidade imperfeita também. Então, como a gente fala da sustentabilidade imperfeita individual, eu acho que a gente tem que dar um certo crédito para as empresas que, mesmo de forma imperfeita, já se dispuseram a discutir e a mudar. Desde que seja uma mudança genuína. Esse é o ponto. Desde que seja Abrir o diálogo, pô. Se a pessoa, hoje em dia, vamos falar 2023, se a empresa teve a relevância de vir falar com um criador de conteúdo socioambiental, ela já tá muito Que ela mudou o pensamento à de alguma frente. forma. Exatamente. Ela já tá muito à frente que a maioria das empresas. Entendeu? Dela pegar e ouvir, pô, me fala. Tipo assim, me conta do seu trabalho, quero ouvir, a gente tem uma iniciativa aqui, o que você acha? Normalmente é sempre assim. O que você acha? A gente conversa numa boa, traz todos os aspectos. E é como você disse, Flávio, sustentabilidade imperfeita. Se a gente não ceder dali, não ceder daqui, a gente vai ficar no mesmo lugar e ficar, tipo assim, sem mudanças grandiosas no sistema. É isso aí. E aí eu acho que pode partir a mudança, ou a mudança de visão que você tem, entendeu? De começar a enxergar, desde que seja uma mudança genuína, que as empresas não vão acertar tudo de uma vez, até porque as mudanças não E eu são... adoro falar sobre sustentabilidade imperfeita em mim mesmo. Por exemplo, tipo assim, ó, no lookzinho que eu tô aqui. Pô, eu tô com, tipo assim, calça de brechó, meu tênis de tempão atrás, uma meia, e tipo assim, essa peita aqui que eu ganhei de presente. E o boné da Havaianas também, que tem todo um propósito e tal. Mas, pô, sustentabilidade imperfeita. Isso aqui é de brechó, isso aqui não é. Mas eu ganhei de presente. Eu vou pegar e negar um presente? Pô, não, velho. Tipo assim, entendeu? Da onde veio esse presente que tá me dando? Tipo assim, a gente tem que entender, obviamente, mas abrir para as imperfeições. Tipo, isso aqui eu comprei faz tempão. Então faz muito mais sentido eu ter isso e colocar isso em mim cada vez mais dentro da moda do que eu gosto. Tipo assim, ressignificando, sei lá. Por exemplo, tirei o cadarço desse aqui para ficar mais style. Então, tipo assim, a gente entender que o consumo consciente é partir daquilo que a gente já tem também. Tá. Entendeu? Porque, pô, eu muito bem poderia vir aqui com meu tênis de slow fashion e falar para vocês, pô, meu tênis aqui é de slow fashion, olha que legal. Mas não, eu procuro trazer a realidade para vocês, sabe? Porque não tem como hoje em dia a gente pegar todo look, ter um armário 100% focado em slow fashion. Pô, eu era criança e adorava moda, eu era adolescente e adorava moda. Inclusive, tipo assim, um dos meus sonhos ainda é, tipo assim, fazer faculdade de moda para entender cada vez mais o impacto disso. Eu comprei muita roupa, minha mãe comprou muita roupa para mim quando eu era adolescente, porque eu adorava isso. Hoje em dia eu ressignifico tudo. Essa meia é das antigas também, então, tipo assim, sabe, é entender que cada um tem o seu processo e sim, a sustentabilidade mora cada vez mais nas imperfeições. A gente tem que cobrar cada vez mais pra gente ser perfeito, mas se a gente ficar nessa pegada de
incessante de ser perfeito tudo, a gente não vai abrir espaço para diálogo para ninguém. Porque a gente vai se considerar perfeito e eu não vou abrir espaço para um diálogo de uma pessoa que pensa diferente de mim. Vai ficar na bolha, né? Entendeu? Então eu busco sempre, tipo, trazer realmente essa ideia de, pô, tá tranquilo, vamos lá. Hoje em dia você usou sacolinha plástica, pô, paia, triste, tá ligado? Mas e aí? Vamos nos outros dias tentar? Vamos lá? Tipo assim, se não der, às vezes você esqueceu, pô, não se culpa disso, tá ligado? Tipo assim, vamos de boa. Vamos, tipo assim, você já tem na sua cabeça que você já pode ter opções mais sustentáveis, pegar uma caixa, levar ecobag. Hoje eu levo ecobag pra qualquer lugar porque, tipo assim, tá comigo, tipo assim, faz parte de mim. Mas porque eu peguei um hábito. Às vezes as pessoas se culpam muito de, tipo, pô, eu não vou nem levar as coisas aqui no mercado porque eu tô sem ecobag. Tipo assim, beleza, usou hoje, você não vai usar nunca mais. Às vezes você vai reutilizar pra levar uma outra coisa. E tipo assim, não sei se vocês sabem, provavelmente sabem, mas tem gente que recicla sacolinha plástica aqui em São Paulo. Então, tipo assim, tem gente que vive da reciclagem da sacolinha plástica. E aí? Qual que é? A gente vai parar de usar sacolinha, vai parar de criar renda pra esse pessoal, aí como esse pessoal vai ter renda... Sabe? É tudo muito sistêmico, eu acho, pra mim, assim, sabe? Mas é o ressignificar que você falou. É, o ressignificar. E a gente precisa... Tipo assim, tudo que eu tô falando de eco-chato é isso. Por exemplo, se você tá imperfeito, te julgarem. Não é esse o ponto. Se você tá imperfeito, vamos entender por que aquela pessoa tá imperfeita e trazer pra perto e mostrar os impactos e conversar e falar de possibilidades, falar de soluções. 5 minutos de conversa com o Gabriel pode poupar você de 30 anos de terapia. Já é um alerta. Sobre culpa e muita coisa. É verdade. Agora, Gabriel, queria saber como você... A gente está num governo recente aí. Como que vocês receberam esses primeiros meses, né, do novo governo aqui no Brasil? E eu vi um movimento essa semana muito forte, não só seu, mas dos jovens como um todos ali que estão nessa bandeira socioambiental sobre o marco temporal, né? Como que vocês viram isso? Como que vocês estão imaginando? Foi um pouco decepcionante? Conta pra gente. Muito decepcionante, né? A gente imaginou uma consolidação dos povos originários, uma consolidação da Amazônia como um bioma importante na preservação de todos os biomas. E, pô, foi um baque, né? Eu não esperava e tô até, tipo, evitando de postar coisas hoje em dia no planeta, no meu pessoal, pra, tipo, entender realmente tudo que tá acontecendo, sabe? Porque pra mim foi muito um baque, aí passou ontem também na Câmara, né? Tipo assim, por uma maioria esmagadora também, assim. Então, eu gosto de pensar muito otimista, mas assim, a gente tá com uma Câmara e com o Senado totalmente fora dos parâmetros socioambientais, né? Então, tipo, a gente tem que ter uma plena convicção disso, que vão ter coisas afrontosas, como isso que tá acontecendo do marco temporal, né? Tipo, e a gente não sabe qual que vai ser o desfecho disso, a gente fica ansioso, que nem você disse, pô, é que evita 3 anos, 30 anos de terapia, mas também tem muita da minha psicóloga também nisso também, de trazer cada vez mais o que me faz bem numa pegada mais assim, de estar bem consigo mesmo, sabe? Porque com tudo que aconteceu esses dias, eu ainda tô processando, sabe? Tipo assim, a gente falar que vai acabar com os Ministérios dos Povos Originários, sabe? A proposta. Então, tipo assim, é muito complicado a gente falar de consolidação no cenário climático do Brasil no mundo, a gente não fala de povos originários. E a gente passar, por exemplo, numa maioria esmagadora do marco temporal, sabe? Então, eu tô recebendo muito, assim, como uma pegada de reflexão ainda, porque para mim foi realmente um novo baque. Eu não tenho política de estimação, longe disso, eu sou bem aberto para entender todas as atmosferas, mas acredito que, tipo assim, foi deu um baita desânimo, assim, sabe? De ver isso tudo acontecendo. Porque na hora que a gente vê que a COP30 foi celebrada semana passada ali, veio uma pá de medida desse jeito, sabe? Que, tipo assim, a gente não sabe o que tá acontecendo e também o que chega na gente já é uma decisão, tipo... E, tipo, a gente vê também um conflito muito grande de direita e esquerda entre defender meio ambiente e uma política de esquerda e, tipo assim... Até gente quando, do né? céu, saca? Acorda pra vida, sabe? Tipo assim, eu não entendo qual que tenha
a ideologia de entender que meio ambiente é de esquerda ou de direita, sei lá, mas tipo, a gente vê muito mais ligado à esquerda. Vamos falar sobre meio ambiente pra gente ter um futuro, né? sabe? Eu acho que é esse o ponto. Vai, termina. Não, eu só ia perguntar se vocês, jovens, né, influenciadores desse setor, vocês se cobram, né? Putz, acho que a gente tem que começar a falar mais de política, a gente vai ter que usar mais a nossa influência para isso. Pô, vamos ter que começar a ir, vamos para Brasília, meu, vamos agitar isso daí. Vocês já estão nesse tipo de diálogo? Nossa, Fê, então, tipo assim, vou te trazer uma situação que aconteceu na eleição passada, como exemplo. A gente tinha como foco publicar todos os candidatos e suas políticas socioambientais, que eles tinham colocado no plano de governo. Plano de governo. Não falei a pessoa, que ela tinha colocado no plano de governo. Tá. Aí a gente começou no Ciro, beleza. Até que a gente falou, não, respira e vamos continuar. Aí a gente colocou da Simone Tebet. Todos, o plano. Aí as pessoas veem, tipo assim, a gente sabe que ela era ruralista e tem toda a problemática dela ali, só que eu tava pegando o plano de governo. Eu não falei, vou analisar a Simone Tebet como pessoa e seu plano de governo e ver o que tem e o que não tem. Não. Você replicou. Eu tive que excluir o do Ciro e o da Simone Tebet porque minha cabeça não aguentava mais esses comentários das pessoas totalmente entendendo de uma atmosfera errada. Do tipo assim, você está apoiando a Tebet? Você está apoiando o Ciro? Gente, tá na legenda. É pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso, sabe? Então a gente se cobra assim, a gente tem um movimento muito forte, mas hoje em dia eu tô buscando tirar o pé um pouquinho de política na minha... tema, né? Pra eu me manter sã, assim, sabe? Porque... Tipo assim, eu não deixo de postar as coisas, não deixo... Mas hoje em dia eu não vou me culpar por não querer fazer um vídeo sobre tudo isso que tá acontecendo no Brasil, pelo simples fato que eu realmente não sei o que falar, porque, tipo assim, amanhã, daqui 2 horas, a gente tem uma novidade sobre isso. Então aquele vídeo já fica batido e já fica aberto totalmente a críticas, essas coisas. Então eu sempre busco, tipo, dar voz pra quem realmente também entende da prática, né? Porque é muito importante a gente dar voz, por exemplo, na atmosfera socioambiental, povos originários, pretos, indígenas, catadores ali. Então, tipo, alguma coisa eu busco colocar na minha rede, seja algo compartilhando alguma coisa nos meus stories, essas coisas. Mas sendo bem sincero com vocês, agora, no momento, eu tô buscando tirar o pé um pouquinho desse peso também, porque me fez muito mal durante minha trajetória, assim, principalmente no governo ecocida que a gente tava vivendo, né? Então, tipo assim, nossa, acabou com a minha cabeça, sabe? É a eleição e tudo mais, e tentar a gente trazer uma atmosfera que realmente acolha todo mundo e que traga vozes importantes para falar sobre isso. Vozes importantes para falar sobre isso. Lembra quando acabou a eleição, eu falei para você, Flávio, tô cansado. Né? A saúde mental e física. Mas não deixo de falar que é muito importante ter pessoas e, tipo, ativos que falem sobre isso, sabe? Porque... É que vocês são uma voz importante, por isso que eu fiz questão. Mas a gente não deixa de falar, por exemplo, nos stories, essas coisas. Eu quero que, por exemplo, a gente tenha coisas mais concretas para até a gente fazer um carrossel já sobre isso, porque eu acredito que a gente precisa só dar um tempo das coisas que estão acontecendo, sabe? Porque, tipo assim, tem cada coisa acontecendo uma hora, é importante a gente pressionar, é importante também tudo. Mas, pô, a gente votou... Sei lá, eu votei num presidente que tava falando da agenda climática. Tipo assim, isso não é pra passar na presidência. Tipo assim, se passou na Câmara, se passou no Senado, não é pra passar na presidência. Então, por exemplo, ele foi eleito com uma atmosfera de que vamos colocar o Brasil no topo da agenda climática, do socioambiental, e vamos preservar a Amazônia, e vamos trazer países para o fundo da Amazônia. Tanto que a gente teve vários impactos positivos, né? A gente teve a Alemanha entrando para o fundo da Amazônia de novo. Outros países, França também, né? Se eu não me engano. Mas, pô, e aí? Qual que vai ser o desfecho disso, sabe? Eu quero que isso chegue pelo menos um desfecho para eu conseguir noticiar isso também com certa concretude ali, sabe? Do tipo assim, beleza, isso aconteceu. Isso não vai mudar e a gente precisa pressionar. Entendi. Mas assim, eu continuo postando lá nas stories, ó, assine a petição do marco temporal, tipo assim, com tudo isso que tá acontecendo. Mas hoje em dia eu tirei o pé um pouco pra
privilegiar minha saúde mental. Eu acho que também isso é um ponto importante e também é sobre sustentabilidade, é sobre autocuidado, é sobre você se sentir confortável naquele ponto ou não. E é isso. Eu tô desolado aqui, que em menos de 1 hora de conversa, o meu principal candidato a ministro do meio ambiente aqui já tá desistindo de falar de política e o principal militante aqui já tá desolado. Eu vou tentar voltar você... Tô desolado não, então... vou voltar você... Não, mas eu sou mais positivista nesse sentido. Porque assim, eu acho que aí a gente tá entrando num assunto de política partidária em si. Sim. E que, obviamente, é importante porque é aí que se fazem as políticas públicas e tudo mais. Mas eu sinto um pouco, aliás, muita falta, na verdade, de uma política de Estado que independa de direita e esquerda, porque existem algumas causas que são comuns. Sim. Né? Então, queremos preservar e desenvolver a Amazônia. Esse é um outro ponto que eu acho fundamental. Eu passei a minha vida inteira como consultor tentando conectar, e por isso que eu vejo o ESG com uma certa simpatia, se não como solução dos problemas, tentando conectar a pauta ambiental e social com a questão econômica, porque não pode andar dissociada. Então, novamente, quando a gente entra numa discussão polarizada de que vamos olhar para o meio ambiente, claro que tem que olhar, mas porque o pessoal só pensa em dinheiro, não é isso. Vamos olhar meio ambiente do ponto de vista socioambiental, econômico, englobado. E querendo ou não, a gente tem que ter um desenvolvimento econômico. Claro. Assim como você disse no começo da sua fala, preservação e desenvolvimento da Amazônia. Preservação e desenvolvimento, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Exato. O termo desenvolvimento sustentável nasce daí. Exato. Nasce daí. Eu acho, o que tá angustiando todo mundo de uma certa forma é essa gangorra, essa montanha-russa. De uma hora a gente fala de meio ambiente, uma hora a gente fala de economia. Eu vou até inverter para não falar que eu estou falando que a economia está lá embaixo. Uma hora a gente fala de economia, outra fala de meio ambiente. Quando, na verdade, a gente tinha que estar falando de uma política constante que independa de partido. Qual vai ser o rumo do país para os próximos 50, 60, 100 anos, dane-se independente do partido, para preservação e desenvolvimento. Não é isso? E redução de desigualdade e por aí vai. Mas não sou eu que estou falando aqui, e então eu vou devolver para você. Então, nesse sentido, como um ativista e como um comunicador, quais são as pautas, pautas de Estado, pautas de país, importantes do ponto de vista socioambiental, mesmo as que sejam as mais óbvias, vamos reduzir desigualdade, que se você vai para um partido de esquerda ou um partido de direita, todo mundo vai falar, é claro que a gente quer isso, é claro que a gente é contra racismo, é claro que a gente é contra, enfim, violência, é claro que todo mundo é claro, todo mundo tem clareza nesse ponto. Mas como, do ponto de vista de comunicador, quais são as pautas principais que você vê para caminhar para esse plano de Estado, para esse plano estratégico do Brasil para os próximos 50 anos? Nossa, eu vejo muitas pautas assim, né? Principalmente a gente valorizar os principais agentes socioambientais do Brasil que a gente não valoriza, a gente não tem política para os catadores. Os catadores, tá. Que tipo assim, eu acho que já é um ponto. A gente entender o problema como sistêmico, sabe? Porque a gente tem que entender que tudo está interligado, tudo está interdependente ali de alguma forma. E é muito importante, como você trouxe, é muito importante a gente aliar lucro, a economia, o impacto socioambiental positivo, porque a gente consegue hoje em dia, e a agenda ESG, ela é um fato disso, né? Porque a gente vê que, tipo, tem empresas hoje em dia que lucram mais, sendo mais sustentáveis. Vou trazer um ponto aqui, uma empresa de um conhecido meu, ela usava fertilizantes, essas coisas, para plantar eucalipto e também outro tipo de árvore, mas mais eucalipto, né? Que a gente já sabe que destrói solo e tudo mais, tem toda essa problemática. Não estou apoiando a plantio de eucalipto, pelo amor de Deus. Mas, assim, a gente sabe que é necessário e precisa... E é um negócio muito constante no Brasil. Mas, ela deixou de usar fertilizante, todos esses pesticidas, agrotóxicos, essas coisas, e começou a usar a poda da árvore como compostagem ali, que também nutria o solo de uma forma bacana e potencializava o crescimento daquela planta. Porque antes ela pegava as podas do eucalipto, jogava descartava ali num lugar e não tinha nenhuma utilidade. Aí eles começaram a cortar as árvores e fazer e pegar as podas como num processo de compostagem, trazendo nutrientes para o solo, cobrindo o solo, né, protegendo o solo, porque querendo ou não, se tá aquelas podas ali, vai cobrir, vai proteger o solo.
Então, eu percebi que, tipo assim, pô, eles começaram a pensar, caraca, dá pra ser sustentável e dá pra ganhar mais dinheiro, entendeu? Então é muito nessa pegada também, eu acho que, tipo assim, a gente, querendo ou não, precisa tirar um pouquinho do pé e falar que vamos ceder e vamos trazer junto a economia, o desenvolvimento sustentável, a preservação, que é uma coisa só. A gente precisa desenvolver economicamente, porque senão a gente vai ficar parado, né? No mesmo lugar e, tipo assim, todo mundo quer evoluir, né? De uma certa forma. Então, eu percebo que é muito essa pegada mesmo da gente trazer o ESG para perto, até para como política de Estado. Por que não? A gente falar sobre isso, vamos falar sobre multinacionais, que é elas que influenciam a legislação da reciclagem, é elas que influenciam muitas coisas ali, normas. Então, vamos trazer a política ESG, a agenda ESG como um dos principais pontos do Estado? Vamos trazer a preservação da Amazônia real, de outros biomas, Cerrado, Caatinga, vamos falar de outros biomas também? Vamos trazer, tipo assim, pautas principais, agenda ESG, desigualdade social, vamos falar sobre racismo ambiental, vamos falar sobre justiça climática, vamos falar sobre tudo isso, pautas importantes que a maioria das pessoas que falam às vezes sobre o socioambiental ou estão nas empresas, elas não sabem sobre isso. Elas não sabem o que é um racismo ambiental, elas não sabem o que é uma justiça climática. São pautas que hoje em dia ainda são com pouca visibilidade, não tem muita visibilidade. A gente precisa trazer isso para a efetividade e praticidade do dia a dia, né? Então, agenda ESG, vamos falar de preservação em todos os biomas, vamos falar de educação socioambiental nas escolas, vamos falar das criancinhas lá, vamos trazer um contato dela com a terra. Eu sei que é a longo prazo, eu sei que a gente demora isso, mas a gente precisa começar. Sabe, de alguma forma? Então, hoje em dia eu tô um pouco decepcionado com tudo que tá acontecendo na política, porque como você disse, a gente tem economia, a gente tem ambiental. E na política também tá assim, uma hora a gente tá falando de meio ambiente, outra hora a gente tá falando de deterioração do meio ambiente. Então, tipo assim, quem que mantém a sanidade da cabeça numa dessas, né? Então, é muito sobre tudo estar conectado. E a gente não precisa tratar de somente pautas, mas vamos falar do socioambiental e entender ele como um todo? Vamos entender que aquelas pessoas não estão nas encostas morando porque elas querem. Elas estão por necessidade. Elas estão porque elas não têm dinheiro de morar no centro. Vamos falar que isso tem a ver com tudo que a gente está vivendo, desastre ambiental, uma catástrofe climática, São Sebastião, a gente não precisa falar muito longe, né? Então, tipo assim, São Paulo, pô. Chove, inunda tudo. Vamos falar sobre planejamento urbano? Vamos falar sobre recuperar nascentes, rios, corpos hídricos de verdade? Vamos falar sobre o Rio Tietê, que está no meio de São Paulo e essa catástrofe, sabe? Tipo assim, imagine o tanto que isso tem também de impacto negativo com relação à opinião de crianças e pessoas que estão surgindo assim. Se a pessoa pega, ela tá no meio de São Paulo, ela vê o Rio Tietê, ela fala, é normal jogar as coisas no rio. Entendeu? Tudo é reflexo. A gente precisa entender que tudo é uma coisa de reflexo, sabe? Se a gente não der um bom exemplo, as pessoas não vão criar bons exemplos. E é isso que a gente faz, né, pô? Com o planeta pós-pandemia, de realmente criar bons exemplos, sabe? Então, são diversas pautas e tudo tá muito conectado e a gente tem que entender que nada é só ambiental. E eu, como geógrafo, posso dizer com autoridade isso, sabe? Que, tipo, a gente precisa passar. A gente precisa entender muito mais de um negócio sistêmico, as coisas, um negócio fundamental para a gente ter futuro e que não é uma pauta de esquerda ou de direita. A gente precisa defender o meio ambiente para a gente conseguir ter futuro para os nossos filhos, netos e crianças aí, que as pessoas tenham... uma certa consciência também, nasçam com essa consciência, não é nascer, né, mas que elas pelo menos tenham um mundo que elas tenham ainda a possibilidade de apreciar uma árvore, de ir para uma praia e ao mesmo tempo recolher lixo dela, sabe? Então, tipo, dar exemplos, porque eu percebo como influenciador, criador de conteúdo, que as pessoas elas estão muito preocupadas em apontar o dedo na sua fragilidade, na sua imperfeição, do que realmente entender o que você está fazendo e falar, vamos junto? É isso. Muito bom.
Vamos junto? Temos trabalho a fazer, mas faremos, né, Gabriel? É isso. Falei pra você que era um papo de boteco. Na próxima o Flávio vai trazer cerveja, inclusive. Na próxima é cervejinha amendoim. Exatamente. Mas antes da gente se despedir aqui, Gabriel, né, já te agradecendo, deixa aí pra quem ainda não conhece o Planeta Pós-Pandemia, qual que é a @ e também as suas redes sociais. Fica à vontade. Beleza. Aí pra... Posso olhar pra essa câmera pode, aqui? Pode sim. Beleza. Bom, então, sigam a gente tem conteúdos socioambientais, pílulas socioambientais diárias dentro das nossas redes. Planeta Pós-Pandemia, dentro do LinkedIn, dentro do Instagram e TikTok agora também, mas a gente não tem um planejamento estratégico voltado para isso, mas a gente está construindo uma equipe aí para a gente conseguir ter esse planejamento estratégico. E é isso. Fiquem à vontade de mandar dúvidas, sugestões, críticas construtivas, por favor. E é isso, gente. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz também de estar aqui com vocês. Eu acho que isso é uma realização também para mim, tá, gente? Eu, realmente estou entendendo tanto que eu estou me desenvolvendo, morando aqui em São Paulo em menos de um mês e tal. E, é muito bom estar com pessoas que realmente se preocupam também com impacto socioambiental positivo. É isso aí. E pessoas abertas para o diálogo, independente de esquerda, de direita. Vamos conversar? Eu acho que é isso. Para finalizar, assim, recicle desde seus hábitos até sua personalidade, porque eu reciclei e eu mudei. E é isso. Muito bom. Esse é o Gabriel Ferri, de São Carlos para o mundo. É isso aí, meu cara. Para o mundo. É isso. E agradeço você também que acompanhou mais esse episódio delicioso aqui. O papo foi muito legal, muito bacana com o Gabriel. Então agora faça sua parte aí. Se inscreva no canal, acione o sininho da rede social. Compartilha geral, assim mais gente vai ter acesso a essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui. Vamos mudar o mundo e a gente começa com esses pequenos atos também. Compartilhar uma conversa dessa com tanta informação relevante. Tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de alguém. E não se esqueça, estamos no Apoia-se, apoia.se/pariponto. Tem o link aí na descrição, clica lá, saiba como ser um apoiador do canal e ainda obter vantagens com isso. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Fernini Salles. Esse foi mais um Pariponto, a gente se vê no próximo. Até lá, galera.